Boa noite, minhas queridas. Boa noite, meus queridos. Vamos dar início ao primeiro dos 12 dias preliminares à nossa consagração. Marcelo, querido, seja muito bem-vindo. Todos vocês que já chegaram aqui, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os 12 dias preliminares. Durante estes dias, as leituras, orações e meditações que fizermos deverão nos levar ao despojamento do egoísmo. É o vício que nos faz muito apegados a nós mesmos. Só assim teremos o coração liberto de qualquer obstáculo que nos impedem de sermos dóceis a toda a exigência que contém nas nossas promessas batismais. Deste modo, torna-se indispensável que a gente olhe para dentro de nós, visite a nossa consciência em relação a tudo aquilo que agrada ao Senhor e a sua lei de amor. E também como andam as nossas ações, aspirações e conduta moral, no que diz respeito à renúncia total a Satanás, suas obras e pompas. Fomos criados com a sublime finalidade de conhecer, amar e servir a Deus, já neste mundo, para que nós possamos viver alegremente com Ele, feliz no outro, que é o céu. E é nisto que consiste a nossa felicidade. É este o caminho que nos conduz ao céu. Maria Santíssima vai nos ajudar, pois ela é a verdadeira Mãe de Deus e nossa, como nos ensina tudo aquilo que a gente veio conhecendo, mas também nos ensina a doutrina cristã. Primeiro dia. Meditação. Maria convida-nos à santidade. O Concílio Vaticano II nos ensina que, munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado de vida são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Mateus capítulo 5, versículo 48, vai nos dizer: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Eis o chamamento universal. E para correspondermos a essa vocação primeira, devemos, no cumprimento da santa vontade de Deus, chegar à perfeição cristã em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. O que o Senhor nos pede não deve contrariar nem entristecer o nosso coração, não. Pelo contrário, como resposta de amor para com Ele, devemos estar imersos num estado de paz, alegria e felicidade, já aqui na terra, em oposição
ao espírito do mundo. Tornamo-nos santos segundo os anseios de Deus. Traduzir-se-á no maior bem que podemos fazer à humanidade, pois uma alma que se eleva, eleva o mundo. Infelizmente, nos ocupamos muito com as nossas paixões mundanas e exageramos no cuidado com aquilo que é passageiro, obscurecendo o sentido real da vida. Fomos criados para o céu. Tudo o que empreendermos nesta terra, que tudo é passageiro, deve ser para uma prova de que servimos a Deus e só, e não ao mundo, com o que Ele tem de efêmero e vazio, como o poder, o dinheiro, a moda, os bens materiais de luxo, o culto desmedido com a beleza, toda a vaidade. O que se torna empecilho para a santificação é o apego às más inclinações, desejos e também a excessiva dependência de consolações humanas. O trabalho que empreendemos para a conquista da santidade é árduo, mas Deus vem sempre em socorro daqueles que pelejam e esperam. Torna-se muito difícil nos tempos de hoje, onde somos abandonados às próprias forças, viver a santidade a que fomos chamados. Para conseguirmos tão grande mercê, Deus nos dá Maria, sua Mãe Santíssima, como atalho bendito e guia seguro para a eternidade. A Virgem Maria é o modelo de santidade que supera todos os outros. Seguindo então esta Mãe, não havemos de nos perder. Como Mãe, Nossa Senhora vai nos acompanhar desde o nascimento até alcançarmos a perfeita estatura de Cristo, como nos ensina Efésios 6:13. Pois a sua maior preocupação e missão é a de formar santos, conformando-nos com seu Filho Jesus. Para tanto, sendo a nossa santificação e ação de Deus, junto com a nossa correspondência, não temos como nos esquivar desta medianeira e mãe de todas as graças. Só acharemos a graça se encontrarmos Maria, porque só ela encontrou a graça de Deus para si e para cada um de nós. Quando o anjo disse: "Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo." E ela deve ao autor de todas as graças o seu ser e a sua vida. A ela deve o autor de todas as graças o seu ser e a sua vida. Quando a ela foi dito: "Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus." Deus Pai, dando-lhe o seu Filho, deu a ela todas as graças. Quando disse: "Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus." Deus a escolheu para tesoureira e dispensadora de todas as graças. Assim como na ordem natural precisamos ter pai e mãe, na ordem da graça também temos que ter Deus por pai e mãe por cada um de nós. Deus é o Pai, Maria é a Mãe. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: Jesus e Teresa são filhos da mesma mãe.
A nossa feliz condição, o nosso feliz dever é imitar Jesus em todo o ser. Ser filho de Maria é como ser filho, como Jesus fez na sua filiação. Maria recebeu de Deus particular domínio sobre as almas para alimentá-las e fazê-las crescer nele. São Bernardino de Sena disse: a alma perfeita é tão somente por meio de Maria. Maria é, na verdade, o molde divino para fazer santo, nos disse Santo Agostinho. Para vencermos todas as dificuldades que nos apresenta o caminho de santificação, é necessário encontrarmos a Virgem Maria. Nela é que obteremos a abundância de graças. E isso só acontecerá quando lhe devotarmos uma perfeita devoção. Devoção esta que procede da verdadeira fé, que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos leva a um amor filial para com a nossa Mãe, para a imitação de suas virtudes. Neste momento, com o coração assim, em silêncio, cheio de paz, na presença do Espírito Santo e da Virgem Maria, que é o casal que está cuidando de nós, nos preparando para esta consagração, para esta renovação. Nós vamos agora ficar um pouquinho em silêncio, porque esses 12 dias preliminares de oração é com a intenção de pedir a graça ao Espírito Santo do desapego. Vamos ficar quietinhos, olhando para dentro de nós. Vamos deixar o Espírito Santo nos revelar ou nos conduzir à porta de saída. Para isso que estamos tão apegados, talvez. É preciso limpar a casa interior para depois Deus encher com as suas graças. Maria Santíssima, formosa estrela, espelho de santidade, havemos de imitar-vos para adquirir a perfeição. Conduzi-nos pela mão como um filho. Convidai-nos, Mãe, à santidade, e ouviremos as vossas palavras, prostrando-nos aos vossos pés, durante todo este mês que a vós dedicamos. Amém.
Meus queridos, minhas queridas, vamos voltando. Pegue a sua oração, as 2 orações que vamos fazer todos esses 12 dias. Ave, estrela do mar, e o vinde ao Espírito Criador. Rezemos, pedindo a graça do desapego do espírito do mundo. Ave do mar, estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos 3 um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível. Sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo o que possa ser prejudicial para a nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso, seja a glória, em todos os tempos, para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Boa noite, minhas queridas. Boa noite, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Estivemos aqui, pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.